Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, Galamba falha promessa e ninguém sabe quando vai reabrir a linha da Beira Alta. Viva! Ruben Martins deste lado. Arrancamos a semana de olho nos arquivos e por isso recuamos ao Sobrecarris de 23 de maio de 2023. Já vamos perceber porquê. No meio da turbulência ministerial, a palavra de governante subscreve a promessa da IP. Beira Alta reabre a 12 de novembro. O nosso objetivo, o objetivo da IP e o objetivo de todos os envolvidos é que estes trabalhos acabem o mais rápido possível. No dia 12 de novembro é o prazo que está contratualizado e neste momento não temos informações de que esse prazo seja violado. Estará tudo pronto nesse dia? Com certeza que não, mas a promessa ministerial não admitiria outro fracasso nas datas. O cenário é o seguinte: a linha da Beira Alta, que liga hoje a Pampilhosa, nos arredores de Coimbra, a Vilar Formoso, já na fronteira com Espanha, é teoricamente a segunda linha do país mais importante, logo depois da linha do Norte. Mas está fechada para obras de renovação que se prolongam há vários meses. Fechou a 19 de abril de 2022. Para termos noção, devia ter sido reaberta inicialmente em janeiro deste ano. Agora a promessa era reabrir em novembro deste ano. Mas não vai acontecer. Carlos Cipriano é jornalista do Público, especialista em assuntos ferroviários e um dos autores do podcast Sobrecarris, que pode ouvir nas plataformas habituais. O Carlos começa o artigo que faz manchetes da segunda-feira com esta frase: de acordo com as tabelas de rendimentos de mão de obra em obras públicas, um homem bem alimentado e de boa forma física consegue escavar 1 a 2 metros cúbicos de solo médio por cada 8 horas de trabalho. Uma escavadora de trabalho médio escava facilmente entre 40 e 60 metros cúbicos por hora. Por cada escavadora em obra, seriam precisos 200 a 400 homens robustos para fazer igual rendimento de trabalho. Carlos, por que é que tu começas o artigo que publicas nesta segunda-feira de forma tão pouco ortodoxa? Sim, se calhar, segundo as regras do jornalismo, eu deveria ter ido logo diretamente ao assunto e começar por explicar e por dizer que a linha da Beira Alta continua a atrasar-se nas suas obras e a reabertura a ser sucessivamente protelada, e neste momento ninguém sabe quando é que a linha vai reabrir. Porquê é que eu comecei por aí? Foi precisamente para evidenciar o que há aqui de tão pouco vulgar, de tão anormal, que é, no século XXI, com os meios que hoje dispomos, não se conseguir fazer uma obra mais simples do que uma obra que no século XIX, com os recursos do século XIX, a pá e picareta e com dinamite, foi construída em 46 meses. Portanto, nós estamos a falar de uma linha férrea que, entre outubro de 1878 e agosto de 1882, durante 46 meses, foi construída entre a Figueira da Foz e Vilar Formoso, com exércitos de homens com pá e picareta e com dinamite. E hoje, essa mesma linha, que, portanto, do essencial está feita, não é? Para se poder fazer uma modernização, neste momento já vamos em 50 meses, 17 dos quais com a linha interditada ao tráfego, portanto, em que os empreiteiros dispõem de 24 horas por dia para poder trabalhar, e ainda assim a IP falha já pela segunda vez o prazo de reabertura. Mas isto não é uma linha secundária, isto foi durante muitos anos e ainda hoje uma das principais linhas do país, a segunda principal e a principal porta de mercadorias para a Europa. Nós estamos muito preocupados no debate público com a bitola, mas afinal parece que o problema que parece existir neste momento é mesmo que a principal porta de entrada e saída de mercadorias está fechada há meses e não há prazo previsto para a reabertura. Isto não é um problema para o país? Se calhar julgávamos que era um problema maior do que realmente é. Ou seja, mesmo contando as externalidades, mesmo contando a quantidade de caminhões que neste momento estão a circular nas estradas a transportar mercadoria, que poderia seguir por caminho de ferro, não é? Com todos os ganhos ambientais que isso que se poderiam obter, se calhar o mito de que a linha da Beira Alta é a segunda linha mais importante do país e que é a nossa principal entrada na Europa, se calhar desfaz agora
com estes 17 meses em que está fechada, e nem por isso aconteceu nenhuma revolução, nem por isso o país ficou a perder muito, não há muita contestação e, portanto, quase que parece irrelevante que se tenha fechado uma linha aparentemente tão importante. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que isto só mostra um pouco a irrelevância do nosso caminho de ferro em Portugal. Porque se realmente fosse uma linha importante, se tivesse a prestar bons serviços ao país, seria inadmissível, o país não aguentava que a sua principal linha que a liga ao resto da Europa estivesse fechada há tanto tempo. Uhum. Até porque em termos de serviços de passageiros, por lá já não passam comboios de passageiros desde o início da pandemia, em março de 2020, e as mercadorias até têm conseguido dar a volta pela beira abaixo, ou então vão por estrada. Mas eu quero perguntar-te, Carlos, porque é que uma linha de comboio precisa de tanto tempo para ser renovada, quando olhamos para renovações anteriores, feitas há mais tempo, em que a circulação de comboios praticamente nem sequer era interrompida e os trabalhos eram feitos em horário noturno. O que é que explica que esta obra esteja a demorar tanto tempo? É assim tão complexa de fazer? Não é mais complexa do que outras obras. Falaste muito bem, quer dizer, a linha da Beira Alta, portanto, que foi construída no século XIX e nos anos 90 do século XX, aliás, na sequência do acidente de Alcafache, foi totalmente modernizada. E essa modernização foi feita em 3 anos sem ter que se interromper a linha, sem ter que a fechar. E na altura, os empreiteiros dispunham de janelas temporais em período noturno de 4 a 6 horas para poderem fazer as obras. Era uma obra extremamente bem planificada, assim que passava o comboio da madrugada, o último da noite, o primeiro da madrugada, com um bom planeamento, atacava-se a frente de obra e demorou 3 anos e modernizou-se a linha. E, portanto, pergunta-se hoje como é que 30 anos depois não se consegue fazer melhor. Isto tem os suspeitos do costume, quer dizer, que é aquilo que a IP e os empreiteiros alegam muitas vezes. Há falta de mão de obra, há falta de maquinaria. O Código da Contratação Pública também traz algumas limitações quando há alguns problemas e depois é difícil solucioná-los devido à burocracia, digamos, que está subjacente a isso. Mas, quer dizer, tudo isto é muito estranho porque isto não está só a acontecer na Beira Alta. Se nós repararmos, todos os projetos do Ferrovia 2020 se atrasaram e estão atrasados. E, ainda por cima, nunca se conseguem recuperar os atrasos. Ou seja, sempre que se identificam atrasos, eles acabam por se atrasar sempre e cada vez mais. Portanto, neste momento, é muito curioso, a IP não sabe quando é que a linha da Beira Alta vai reabrir, mas também não sabe neste momento, ou seja, não há ninguém neste momento na IP nem no Governo que possa comprometer-se com qualquer prazo de abertura ou com qualquer prazo de conclusão de uma obra ferroviária no país. Ou seja, neste momento, praticamente quase todas as linhas do país estão em obras, de maior ou menor dimensão, e ninguém se compromete, nem na IP nem no Governo, com um prazo de reabertura. E porquê que há uns meses o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, acabou por se comprometer com este prazo de novembro de 2023 para reabrir a linha da Beira Alta? Eu acho que, na minha opinião, ele foi um bocado ingênuo, mas confiou na IP, no fim de contas já é a empresa que ele tutela, e se a IP lhe disse que iria reabrir a 12 de novembro, ele acreditou e veio a público, comprar essa data que a IP lhe soube vender e, portanto, comprometeu-se com ela e agora deve tirar consequências disso, não é? Porque, efetivamente, não vai reabrir a 12 de novembro, não se sabe quando é que vai reabrir e, obviamente, o governante deverá tirar algumas ilações daí. Muitas vezes tem falado em relação aos projetos do Ferrovia 2020, porque é que inúmeros projetos que deviam estar concluídos em 2020 e em 2023 mais de metade ainda está por finalizar, não é? Pergunta-se quando é que se faz uma auditoria para perceber realmente o que é que aconteceu. E para termos noção, o Plano Nacional de Investimentos 2030, para esta década, também já está atrasado. Sim, também já está atrasado e, ao contrário do Ferrovia 2020, em que, apesar de tudo ter derrapado, pelo menos foi apresentado um documento público em que havia uma calendarização que se poderia seguir sobre os projetos todos, o PNI 2030 é atualmente uma coisa um pouco difusa. Há aí umas fichas de projeto que estão publicadas no site do Governo e da IP, mas são umas coisas muito pouco lineares, não se sabe muito bem quando é que começam nem quando é que acabam, e então as coisas vão sendo
sendo lançadas de forma avulsa, aleatoriamente, às vezes com show-off, outras vezes sem show-off, isto é, às vezes com uma consignação em ato público em que se convida à comunicação social, outras vezes com um simples comunicado, outras vezes sem isso, e, portanto, não há uma política de transparência por parte da IP nem por parte do Governo em mostrar às pessoas como é que está a decorrer o PNI 2030. Carlos, nos últimos meses, aliás, tu acompanhas o setor há muitos anos, portanto sabes isto bastante bem, mas nos últimos meses, anos, o discurso público tem sido muito favorável à ferrovia. Este tipo de problemas, de certa forma, mostra alguma contrariedade face a esse discurso, ou estamos também a assistir a este tipo de problemas nas obras rodoviárias que estão a ser feitas um pouco por todo o país, muitas delas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência? Bom, já não há grandes obras rodoviárias como aconteceu naquela década em que se construíram milhares de quilómetros de autoestradas. Mas, por exemplo, eu sei que a variante da Trofa está a ser construída sem atrasos, há neste momento obras rodoviárias de ligações a polos industriais e aí não me consta que haja atrasos relevantes. Relembro, por exemplo, que o Metro do Porto está a trabalhar 24 horas sobre 24 e, portanto, os empreiteiros conseguiram encontrar maquinaria pessoal e, sobretudo, houve planeamento para que isso acontecesse. Portanto, se calhar é capaz de ser mesmo uma falha da IP na gestão destes projetos. E para quem quiser ir acompanhando, temos sempre o podcast sobre Carris, que vai estar em cima do assunto. Obrigado, Carlos Cipriano. Fica então a recomendação, ouvir o podcast sobre Carris, que nesta semana terá um novo episódio. Desculpa, não é sempre alguém, são sempre os mesmos. Desculpa interromper-te, mas acho que há para aí um segredo que tu revelaste, não foi? Ainda temos um problema de bitola em Portugal? Temos o problema destes bitoleiros. Sobre Carris. Conversas de bitola alta, com Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes e Ruben Martins. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. Portanto, isto com um bocadinho de sorte lá para 2022... Estamos também na última semana de campanha nas eleições legislativas regionais da Madeira. A Madeira vai a votos no próximo domingo e também é destaque no público desta segunda-feira o Tribunal Internacional de Justiça, que começa a avaliar o genocídio russo na Ucrânia. Ruben Martins deste lado, Ana Marques Maia na música original, Carlos Cipriano como convidado. Tenha uma boa semana e até amanhã. O público fica no ouvido.